Deus abençoe a todos vocês. Aqui estamos com o nosso momento escatológico. E hoje o nosso tempo vai ser bem rapidinho, não teremos muito tempo para uma introdução formal como costumamos fazer. Fique ligado, hoje estaremos falando sobre apostasia e sobre maçonaria. 2 dos 30 sinais que apontam para o arrebatamento da igreja. Estes 2 sinais vão realmente sacudir a nossa mente, vão sacudir o nosso coração. Porque falar de apostasia é forte, falar de maçonaria é mais forte ainda. Então fique ligado, hoje estaremos entrando numa sequência de vários vídeos. Provavelmente vamos gastar de 7 a 10 vídeos só falando destes 2 dos 30 sinais que apontam para o arrebatamento. Minha oração é que este vídeo de hoje, começando com este vídeo número 4, possa sacudir a sua mente, abalar a sua fé, fortalecer a sua esperança e expectativa de que breve, muito breve, Jesus Cristo está regressando para nos levar deste mundo. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Fique ligado, sem perda de tempo. Começamos o vídeo número 4 falando sobre apostasia e maçonaria. Hoje é só o começo, tem muito mais ainda pela frente. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Deus abençoe a todos vocês. Aqui estamos com o nosso vídeo de número 4, os 30 sinais que apontam para o arrebatamento da igreja. Você está ligado com o nosso momento escatológico, 15 minutos diários com as Sagradas Escrituras que vão sacudir a sua vida espiritual e levar a você a ver e a entender que estamos vivendo de fato os acontecimentos finais que nos levarão dentro de muito em breve a experimentar o arrebatamento da igreja. Hoje o nosso programa será espetacular. Neste vídeo número 4, primeira parte do estudo sobre a apostasia e sobre a maçonaria, 2 grandes sinais que apontam para o arrebatamento da igreja. Fiquem ligadinhos! Estes são os 30 sinais que apontam para o arrebatamento. Estamos hoje aqui, estudaremos o 6º e o 7º sinal, 2 fortíssimos sinais com os quais vamos fazer um longo desenvolvimento de causa, ou seja, vamos desenvolver bem esses 2 sinais, porque é bem extenso e gostaríamos que todos vocês pudessem ter a máxima atenção para absorverem as informações que estaremos passando a todos vocês. Estes são os 17 sinais da grande apostasia dos últimos dias. A vida frívola dos cristãos, número 1. A insensibilidade para com a santidade de Deus, número 2. A naturalidade com que se pratica o pecado, número 3. A introdução na igreja de inúmeros estilos de adoração extravagante e ridículos quais estão surgindo por aí, número 4. O desprezo declarado à sã doutrina, número 5. O desprezo à instrução, daí a eliminação da escola bíblica dominical em algumas igrejas, número 6. A marcada indiferença para com a palavra de Deus, número 7. O materialismo das igrejas, ministros e membros, número 8. As concorrências e competições para ver quem tem a igreja com maior número, número 9. O número alarmante de ministros que caem em adultério, que se divorciam e que continuam intocáveis em seus púlpitos, número 10. O conceito tão baixo que o mundo secular tem das igrejas, dos ministros e dos cristãos, número 11. Os estilos de adoração sensuais da parte dos músicos, vocalistas e cantores adoradores itinerantes, número 12. O protagonismo e senhorio que muitos pastores têm sobre as suas igrejas ou sobre as igrejas, número 13. O nepotismo que faz das igrejas uma empresa familiar, número 14. A facilidade com que as pessoas se fazem cristãs, batizam-se e fazem membros das igrejas, número 15. A substituição da Bíblia pela psicologia, olho aberto, aí está a famosa teologia do coaching, que está arrasando, invadindo, declarada e abertamente em muitas das nossas igrejas. Vamos falar isso com riqueza de detalhes. E número 17, a política, o caciquismo regionalizado, o apadrinhamento e a burocracia que distinguem a tantas pessoas que ostentam cargos eclesiásticos. Preparados?
Características dos últimos tempos. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Fala da palavra apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A apostasia constitui-se no abandono premeditado e consciente da fé cristã. É uma característica marcante dos últimos tempos e um dos mais fortes sinais concernentes à volta de Cristo. Leia lá em Lucas capítulo 18, verso 8, primeira epístola de João capítulo 2, verso 18 e segunda epístola aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Apostasia, definição, vem de duas palavras gregas, ou apostassos ou apostasia. Apostasia é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. A apostasia é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Leia lá Lucas 8,13, Hebreus 6,4,5. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Palavra de Hebreus capítulo 3, versículo 12. Apostasia na igreja. Temos dois tipos, a chamada apostasia teológica e apostasia moral. Na apostasia teológica, vemos hoje desvios doutrinários, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos. 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 3. Apostasia moral, comportamentos contrários à santidade requerida por Deus em sua palavra. Hebreus 12, 14, 1 de Pedro 1, 15 e 16. Aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Está lá em Isaías 29:13, Isaías 29:13, Mateus 23, 25 a 28, Romanos 6:15 a 23 e Romanos 8, 6 a 13. Você está notando? O negócio é forte. Apóstata. Quem é o apóstata? É aquele que abandona o evangelho da cruz com o desafio de sofrer por Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Deixa de renunciar ao pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13. Deixa de sacrificar-se pelo reino de Deus. Essas são as três características chaves dos apóstatas que temos visto muito hoje nos últimos dias. A desvalorização da Bíblia. Inspirados em teologias liberais, há crentes que não mais veem a Bíblia como a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Alguns chegam a ensinar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a contém. 2 de Timóteo 3,16 diz com todas as letras que a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Seitas e heresias, é só o comecinho, meus irmãos. Um dos sinais do fim dos tempos. Vamos falar um pouquinho hoje, começando sobre a maçonaria. Maçonaria, isso mesmo. 2 de Coríntios 6,14 está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Palavra de Paulo, pergunta que Paulo faz em 2 de Coríntios 6,14. O termo maçonaria é de origem francesa, significa construção. O termo maçom, portanto, é a versão em português do francês e significa pedreiro. Maçonaria, por extensão, significa associação de pedreiros. A maçonaria é uma sociedade secreta e ritualística, incluindo em sua filosofia a autossalvação do homem. É pagã quando analisada à luz das escrituras sagradas. Ainda que não seja uma igreja como conhecemos, constitui-se num movimento religioso e sincretista. Os maçons estruturaram-se e reúnem-se em
células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si. Existem no mundo aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. No Brasil existem aproximadamente 150 mil maçons e 4.700 lojas. A maçonaria é uma instituição filosófica, filantrópica e evolucionista que proclama a prevalência do espírito sobre a matéria e empenha-se no aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade. Proclama como princípios a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Isso lembra perfeitamente as insígnias da Revolução Francesa de julho de 1789. Liberté, égalité e fraternité. Reúne homens de crenças e opiniões diversas, mas não se identifica com nenhuma religião em particular. Em alguns ritos maçônicos exige-se dos membros que professem a crença em Deus, embora algumas religiões proíbam seus fiéis de participarem da instituição. As lojas maçônicas tiveram origem nas associações medievais dos pedreiros que construíram as catedrais. Esses pedreiros mantinham em segredo certos conhecimentos profissionais e daí nasceu a crença nos segredos maçônicos, que já a partir do século XVIII existiam apenas de maneira simbólica. Alguns historiadores afirmam provir a maçonaria dos antigos mistérios pagãos, religiosos do Velho Egito e da Antiga Grécia. Outros admitem que ela tenha se originado por ocasião da construção do Templo de Jerusalém no reinado de Salomão, rei dos israelitas, entre 1082 e 975 a.C., e apontam como fundador Hiram Abif, suposto arquiteto do citado templo. A maioria dos escritores maçons, porém, é de opinião que a maçonaria deve sua origem à existência a uma confraria de pedreiros, criada por Numa em 715 a.C., que viajava pela Europa e mais tarde construiu basílicas. Com o passar dos tempos, porém, essa sociedade perdeu seu caráter primitivo e muitas pessoas estranhas à arquitetura nela foram admitidas. Apesar da aceitação de pessoas estranhas à arquitetura na maçonaria, instrumentos de arte de construir foram conservados como símbolos dentro da entidade. Entre os instrumentos da simbologia maçônica destacam-se o compasso, a régua, o esquadro, o nível, o prumo, o escopo, o malhete, a alavanca e tantos outros usados pelos mestres da arquitetura. Aí temos a medida de pesquisa representada pelo compasso, a retidão na ação representada simbolicamente pelo esquadro, a vontade na aplicação representada pelo malho ou malhete, a profundeza na observação representada pela perpendicular, conhecida como prumo, emprego correto dos conhecimentos, representado pelo nível, e a precisão na execução, representada pela régua. Este é um quadro apresentando o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington. Ele, em nenhum momento, escondeu ou ocultou sua membresia direta e seu compromisso inalienável com a recente chegada franco-maçonaria ao país. A partir de George Washington, em especial, a assumir a presidência dos Estados Unidos da América, a maçonaria no Novo Mundo passa a ganhar uma característica muito própria e singular. Temos um outro quadro apresentando o primeiro presidente dos Estados Unidos vestido com o avental maçônico, e você vê os símbolos maçônicos empunhados em sua mão e identificados em suas vestimentas. Esse é um quadro na época que George Washington tomou posse como presidente dos Estados Unidos. George Washington foi presidente dos Estados Unidos de 30 de abril de 1789 a 4 de março de 1797. Aqui vemos George Washington fazendo o seu juramento como primeiro presidente dos Estados Unidos e atrevidamente empunhando o seu dedo indicador na direção do livro sagrado, a Bíblia.
Barack Obama, que foi o 44º presidente dos Estados Unidos, tinha um comportamento muito sutil ao assumir o seu compromisso de forma pública ou diante da opinião pública, se ele era ou não membro da maçonaria, mas ele em nenhum momento, por sua vez, negou a sua membresia direta a esta organização secreta, sincretista, fetichista e satânica. Importante, dos 45 presidentes que até o momento tiveram os Estados Unidos da América, somente 4 deles não foram maçons comprovados, a saber, Abraham Lincoln, William McKinley, John Fitzgerald Kennedy e Donald Trump, o atual e 45º presidente dos Estados Unidos. Temos aqui os símbolos, o compasso, representando a racionalidade científica, por desenhar cálculos perfeitos, também simboliza a busca pela perfeição, mora e a justiça a perfeição mora a justiça e o conhecimento. Temos o esquadro, instrumento que lembra a capacidade de transformação do homem sobre a natureza. Seu ângulo reto é uma indicação para os homens que devem ser honestos. O esquadro está visto ali, nitidamente exposto na nota de $1. Você pega a nota de $1 bem lá na frente, nesse particular detalhe, você vê ali o esquadro bem nitidamente exposto. Temos a letra G, vem do inglês God, porque é um anagrama, um código, uma abreviatura subliminal, e a palavra God em inglês é Deus. Os integrantes da maçonaria também o chamam de Gal, grande arquiteto do universo. Você vê ali na parte traseira da nota de $1, em Deus nós confiamos, mas não é o nosso Deus, é em God, Lúcifer, grande arquiteto do universo. Está nitidamente exposto também na nota de $1. Temos aqui agora o olho, o mesmo significado da letra G, Deus ou Lúcifer, que todo vê. O triângulo, liberdade, igualdade, fraternidade, fé, esperança, caridade, passado, presente e o futuro. Esse olho dentro do triângulo, que alguns acreditam que é a trindade ou Deus, não, é o olho de Horus e o triângulo nitidamente expostos na nota de $1, ou seja, é o olho do próprio Lúcifer, do próprio Satanás, que busca tragar as almas no planeta Terra. No próximo vídeo, continuaremos com a parte 2, apostasia número 2. Tem muita coisa pela frente. Uau, maçonaria, você só viu uma palhinha, só uma pontinha sobre a maçonaria. Tem muito mais ainda. Você vai ficar boquiaberto com o que temos ainda aí pela frente. Então fique ligado. O vídeo número 5 vai sacudir mesmo, porque ele será simplesmente imperdível. Continuamos então com o próximo vídeo número 5, falando de apostasia e maçonaria. Você está ligado? Momento escatológico. O negócio vai esquentar, meu irmão e minha irmã, vai esquentar, e você não pode perder um vídeo, um capítulo sequer desta série que Deus tem trazido aos nossos corações para a glória do seu nome. Muito obrigado e que Deus os abençoe rica e poderosamente.